Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse grande nicho ficou acima do box blindex e para iniciá-lo comecei com essa lixadeira. Sim, essa lixadeira, né? Presente do maridão, muito requisitado por mim. E aí eu, depois de ter lido o manual, comecei, né, a colocar a mão na massa. Peguei uma lixa 80, uma lixa mais grossinha, né, para lixar a madeira. Dividi ela, né, primeiro amassei, né, em 4 partes iguais. E aí a gente pega uma dessas partes da lixa. Se alguém tiver alguma dica de como faz, uma outra forma melhor, pode deixar aí nos comentários, porque eu tô aprendendo. Tem essa tampinha, e aí o que a gente faz? Primeiro, posicionei a lixa na direção ali, aonde pede, e aí a gente deixa essa tampinha que tem uns furos, né? Tá vendo aí a direção? Então, foi assim que eu fiz. E aí em seguida tem uma alavanca em ambos os lados, e ela serve para fixar a lixa. Então a gente coloca a lixa para dentro, e aí depois fixa essa alavanca lateral e faz a mesma coisa, mesmíssima coisa do outro lado, certo? E assim, gente, tirando, fica com esses furinhos, que acaba que ele absorve e coloca lá para trás um pouco do pó quando lixamos. Hey, que felicidade minha! Agora que a parte da lixadeira já está pronta, vamos para as madeiras. Antes, eu peguei essas madeiras, né? Comprei essas madeiras já na medida, sendo que eu, com dúvida, sempre pedi 1,5 centímetro a mais. E aí eu fui montar, né, o projeto que eu tinha feito, meus rabiscos no papel. Tá tudo aí sem cola, sem parafusos, né? Foi mesmo para eu ter uma ideia. E vi que justamente a sobra que eu tinha pedido 1,5 centímetro a mais, eu vou ter agora o trabalho de tirar. Mas antes sobrar do que faltar, né? Se eu tivesse pedido a conta menos, não daria certo. Então, depois de ter separado as madeiras, eu fui fazer o recorte. Quem ainda não viu o vídeo, volta lá, né? Desse roda-teto de EVA. Tirei lá exatamente na medida, né, que vai entrar a madeira. E fui para os cortes da madeira. Vocês estão vendo aí? Gente, isso não é uma serra circular, que é o ideal, né? Pra gente estar fazendo os cortes na madeira, ou então a serra tico-tico. É a maquita mesmo, né? Isso foi um desafio que eu rompi aí, mas consegui. Olha aí, o pedacinho só a mais que eu pedi foi o que eu tive que tirar. E depois, pronta para lixar. Tá? Isso daí, a parte de lixar já foi num sábado à noite, né? Normalmente as folgas acontecem aqui em casa, né? Na quarta-feira ou na terça, dia de semana, e depois é um assunto bem legal para a gente conversar, porque cada casa é uma casa, né? E a gente vai se adaptando. Aqui pra gente é melhor as quartas-feiras, e aí tá a parte da gente testar. Eu fui testando, ainda nada fixado, né, para ver como é que ficaria. Só ficou faltando a parte do teto, que depois eu coloquei, e ficou tudo ok. E aí eu fui para a parte, né, de parafusar e montar tudo. Foi um amor essa broca escariadora, foi de grande ajuda. E tive aí a ajuda, ó, do Asaf, né, com a parafusadeira, né, o Isaac também me ajudando, os dois, cada um aí, né, colaborando um pouquinho. E ai de mim se não deixar ajudar, gente, porque eles até choram. O esquadro ele serve para ver se está tudo na medida certinho, se não tá nada fora de lugar, se não tá nada torto. E depois, aí ó, aí estava o nosso banheiro, já com rejunte, né? O teto já estava pronto, o rejunte também já havia sido trocado. E fui eu, gente. Aí foi uma saga, a saga da parafusadeira. Olha, cara, forçava de tudo quanto é jeito e nada resolvia. Sabe por quê, gente? Eu vou contar logo mais para vocês. Primeiro eu testei com uma broca
né, número 6. O furo foi com a número 8, mas eu falei assim, eu vou testar primeiro com uma broca mais fininha, né, para ver se entra com mais facilidade, e depois eu entro com a broca 8, né, porque a bucha é 8. E eu tentei de todas as formas, e olha que o vídeo aí tá acelerado, mas não tava indo. Eu falei, será que eu peguei um concreto muito forte? Mas ainda tava na cerâmica, gente. E aí com os meus ajudantes ali embaixo, né, e aí eu troquei. É o processo em que eu troquei ali a broca e tentei novamente. E vocês vão ver, gente. E eu fiz questão de deixar assim, né? Poderia ter cortado o vídeo. Essa parte eu não vou colocar não. Mas para quando a gente tiver algum processo na nossa vida, que a gente esteja tentando, insistindo, persistindo. Vocês já viram aquelas pessoas que não fazem nada? Então elas não erram. É muito fácil, né, não errar. Botei uma broca fininha, olha o que aconteceu, gente. Quebrou a broca. Fui botar uma outra mais fininha ainda e quebrou. O que eu fiz? Vamos lá, troca a broca de novo. E na nossa vida também é assim. Às vezes a gente tenta de um jeito, porque essas informações de usar uma broca mais fina, já havia assistido em vários vídeos, né, com vários professores ensinando dessa forma, e comigo não estava indo. E aí, ao invés da gente desistir, o que a gente faz? A gente insiste, até que você consegue. E por enquanto, nesse vídeo mesmo, eu quero deixar a passagem de Mateus 7, dos versículos 7 a 11, que diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Essa passagem, né, aí no versículo 7, diz que se a gente tentar, a gente vai conseguir. Basta a gente crer, se dedicar, insistir. É claro que lendo isso é muito bom e é muito rápido, mas na hora da prática vem às vezes desânimo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E no versículo 8, continuando, diz: Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Né? Depois eu explico melhor a respeito aí desse troca-troca de brocas, mas por hora, enquanto vocês vão vendo aí como é que foi fazer a marcação dos furos, para depois eu colocar a madeira, eu quero que essa palavra, a palavra de Deus, né? Porque tudo isso que vocês estão vendo, nessas transformações, né? Tudo vai passar, né? Salomão mesmo diz que no mundo tudo é vaidade, então essas coisas que a gente faz para dentro de casa é muito bom para a gente se sentir bem, né? Mas a nossa vida aqui na Terra, ela é como um vento, né? Que, como uma flor que hoje nasce, amanhã cresce e depois acaba. Agora, a palavra de Deus, ela dura eternamente. Então, se você crê nessa palavra, que se você insistir, o que você quer para sua vida? Tá difícil? Continua insistindo, pedindo a Deus até que essa porta seja aberta na sua vida. Eu nunca havia feito móvel nenhum, né? A gente desparafusa uma coisa ali, parafusa outra ali. Agora, você criar um móvel, isso nunca aconteceu comigo. Então, eu havia deixado aí desse outro lado também as marcações. E aí, gente, olha só aí, ó. Esse furo aí foi mais fácil, né, do que o outro. Vocês concordam comigo? Vamos lá ver se realmente esse furo aí vai mais tranquilo. Aí eu ainda tava forçando um pouquinho e depois, ó, bem mais fácil do que o outro lado. E aí, gente, a bucha é número 8 e você dá uma batidinha com... Na verdade, o martelo poderia ser o de plástico, mas entrou tranquilamente. Ó, essa é a função. Por que estava sendo tão difícil? Tem a função parafusadeira e a função martelete, que é para entrar no concreto. E eu estava na função errada. Por mais que eu já soubesse disso há muito tempo, porque há muitos anos meu esposo tem essa parafusadeira,
Ele não estava em casa e na hora de praticar, olha aí o que aconteceu. Até quebrei uma broca fininha à toa. Que na nossa vida, né? Mesmo que você fala assim, por que eu fiz essa besteira na minha vida? Eu sabia disso e mesmo assim, né? Me relacionei com a pessoa errada, ou então agi errado. O mal que eu queria fazer, eu sempre faço. Aliás, o bem que eu quero fazer, Paulo diz, né? Eu não faço e o mal está sempre diante de mim. Às vezes a gente tem essa sensação, mas fica tranquilo. Esse aprendizado eu já sabia, mas na hora da gente fazer, quando acontece com a gente leva essa lição para o resto da vida. Agora, toda vez que for parafusar, né? Parafusar não, furar uma parede, eu vou saber, tem as duas funções, então vou usar a função certa. Nesse momento aí, foi o momento que eu fui fazer o teste, né? Do verniz. Eu já tinha passado, depois, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês, eu esqueci de gravar, o anticupim, né? Tem um nome específico, mas se você chegar na loja lá que vende madeira e você pedir, né, um anticupim, eles vão te dar um antipraga, ou antifúngico, né? Tem vários nomes. E aí eu comecei a aplicar já o verniz. O verniz você pode aplicar de várias formas, né? Lembrando que aqui eu não tenho a intenção de ensinar ninguém a ser um marceneiro, uma marceneira, pelo contrário, eu quero motivar vocês, né? Aquilo que vocês têm o desejo no coração, no momento não tem condições de pagar alguém, ou você quer, né? Para mim é uma terapia fazer essas coisas, eu amo, né? Confesso a vocês que antes eu tinha alguns receios de fazer, no sentido de será que vai dar certo? Não dá? E é por isso que eu tô gravando esses vídeos, para motivar você. Só não deixa escorrer, vocês viram aí do lado como escorreu? Se não, volta o vídeo só um pouquinho e aí vocês esticam, né? Pode ser com rolo, pode ser com a boneca, que é estopa e você pega um paninho, um pano velho que você não use mais, de algodão, né? Enrola tudo ali, molha, ensopa e aí você passa. Por que eu preferi a boneca? Porque depois você vai e joga fora. Você pode usar o verniz à base d'água ou de solvente, tá bom? Quando vocês forem escolher, eu escolhi a base d'água. Meu esposo na loja pediu a base d'água. Quando chegou em casa, vimos, era a base de solvente. Os dois fazem o mesmo efeito. Acontece que a base d'água ele é mais fácil, né? Pra gente estar limpando mão e tudo mais, né? Não estraga o rolinho se você optar passar com um rolinho ou com um pincel. O pincel eu não gosto muito porque ele deixa as marcas da cerda, né? Já o rolo e a boneca não. E aí, ó, os furos encaixaram perfeitamente. Vale lembrar também para vocês que quando eu fiz o teste, tudo, né? São testes na vida. Quando eu fiz o teste, eu montei ele todo e tentei colocar. Tentei de todas as formas e não encaixou. E eu falei, meu Deus, por que não encaixou? E aí eu falei, vou decidir, né? Vou tirar uma parte. Tirei a parte de uma lateral e de cima. E aí fui encaixando pouco a pouco, porque eu já havia testado, estava tudo na medida correta, então não tinha motivo por não encaixar. E aí você não faz igual a mim, não, tá? Marca o lado certinho para não forçar à toa. Não estava subindo, eu falei, isso daqui entrou, então vamos tentar o outro lado. Eu não havia marcado qual lado eu tinha colocado. E aí foi fácil. Virei o lado da tábua, né? Encaixei aí a madeira direitinho, olha como entrou fácil, né? E aí foi o processo da lateral. Peço aqui meu ajudante, tenho sempre Isaac, a Zaf por perto, às vezes, né, minha mãe, porque é o banheiro da casa dela. Eu falo, me dá a madeira aí para não ter que descer da escada à toa. E aí fui encaixando a madeira na lateral. Se vocês perceberem em cima, eu poderia fixar, né, porque não é rebaixamento de gesso, ela tá direto na laje, a parte do teto, então eu poderia sim parafusar ali a madeira de cima. Sendo que, como as da laterais estavam abaixo dessa madeira de cima, não houve necessidade para mim, porque estava bem encaixadinha, bem acertadinha, então bastou parafusar em ambos os lados, né? Botei 2 parafusos com bucha 8 em ambos os lados, parafusei em cima, embaixo, e aí agora eu fui ajustar essas duas divisórias
que eu fiz, com 20 centímetros. Se vocês perceberem, nessa hora que eu bati demais aí desse lado e ficou um pouquinho envergado, mas depois eu ajustei, tá? Parafusei e ajustei. Por quê? Do lado contrário, como eu só desmontei, né, uma lateral, ele estava fixado com parafuso. Esse outro lado, o que é que eu fiz? Posteriormente, eu ajustei ele, né? Tirei que ficou aí um pouquinho envergado, bati um pouquinho, levantei e prendi com 2 cantoneiras, né? Uma cantoneira em cima, vocês viram aí o Azaf aparecendo, né? Prendi com essas cantoneiras aí na lateral e por fim finalizei esse projeto, gente, que deixa eu falar para vocês, eu fiquei encantada, né? Eu fiquei assim, só Deus mesmo. Quem já tem um hábito para fazer, olha aí, com algumas decorações, a gente vai colocar outras plantinhas, que o sonho da minha mãe é encher a casa de planta, né? E depois eu mostro para vocês outras decorações. E nesse finalzinho, com o antes do lado esquerdo e o depois do lado direito, por favor, mereço um like, né? Eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para você transformar a sua casa, a sua vida e, sobretudo, receber essa palavra: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Não desista dos seus sonhos, vá em frente, não é só sua casa que vai ficar linda, não. O Senhor vai te fazer prosperar em todos os seus caminhos, se você se colocar na posição que Ele quer. Fica na paz, um beijo, se inscreva nesse canal.